Olá pessoal, vamos fazer uma revisão sobre moluscos, aproveitar e colocar algumas informações novas a respeito desse grupo de invertebrados, cujo nome já lembra uma característica importante do seu corpo, né? A ausência de esqueleto que deixa o corpo mole. Molusco quer dizer corpo mole. Além do que, você pode encontrar o molusco com concha e o molusco sem concha. A concha pode aparecer em alguns casos, a concha calcária, que é uma proteção. Mas algumas características desses grupos nós vamos ver agora. Tá? Em primeiro lugar, identificamos o nome do grupo. O nome do grupo tem a ver com o fato dele ter o corpo mole, como invertebrado. Corpo este que é dividido em 3 regiões: cabeça, massa visceral e pé. A classificação vai levar em conta a presença de uma concha e também a posição dos pés em relação ao restante do corpo. Né? Animais têm uma simetria bilateral, diferente do que aconteceu com os quinidários, que era uma simetria radial, agora é bilateral. Né? Durante o desenvolvimento embrionário, eles têm 3 folhetos germinativos, portanto são triblásticos, sendo que a camada do meio, a mesoderma, ela vai desenvolver um papel importante na formação do seu canal alimentar, ou do seu tubo digestivo, como vocês quiserem. Então, é isso que vai fazer o chamado celoma, a cavidade onde se desenvolve a parte digestiva. Portanto, a gente fala também que esse animal é celomado. Então, vamos ver a próxima aqui agora, que vai mostrar para a gente onde eles vivem, onde é que eu encontro os moluscos. Os moluscos são encontrados em ambiente terrestre e ambiente aquático, sendo que o aquático pode ser de água doce ou pode ser de água salgada. O terrestre, o que eu posso dizer para vocês, a lesma, o caracolzinho de jardim, tá? Entre os terrestres, o polvo, a lula, né? A ostra, entre os aquáticos, ok? O caramujo em especial pode ser considerado o molusco aquático de água doce, entre outros, tá? Só estou dando um exemplo. Agora vamos ver o que tem a seguir, né? A classificação. Vamos fazer uma classificação usando alguns critérios, como por exemplo, a presença e o número de conchas. Então, vamos ver, por exemplo, quando ele tem uma concha. Dá uma olhada só nessa classificação. Monoplacófora. Mono, placa, ou seja, uma única placa. O que é essa placa? Essa placa é a concha. Esse animal tem uma única concha que cobre o corpo dele inteirinho, né? E o protege contra as agressões ambientais e de seus predadores. Tá? Então vem do grego mono, que quer dizer ok? O próximo, então, vai mostrar uma situação inversa. Ao invés de uma, ele tem várias. Então, aqui vocês têm uma situação de um animal molusco, que é um poliplacófora. Poliplaca, ou seja, muitas placas, muitas conchas associadas. Olha aqui, 8 conchas formando segmentos, divisões no corpo desse animal, que parece um pouco o tatuzinho de jardim. Mas não tem nada a ver, o tatuzinho de jardim é um crustáceo. Aqui está ele em seu ambiente natural. Esse animal também pode ser classificado como anfineura, ou seja, do grego anfi, quer dizer de ambos os lados. Onde é que está a cabeça desse bicho? Está desse lado ou desse? Então, essa semelhança entre a parte anterior e a parte posterior nos dá esse nome de anfineura, do grego anfi, que quer dizer de ambos os lados, e neura, anfi, neura, cabeça. Então, como se ele tivesse 2 cabeças, tá ok? Então, esse animal de 8 plaquinhas é também um exemplo de molusco, ao contrário do anterior, que era uma placa. Agora você tem 8 placas distribuídas pelo corpo. E o próximo, que vem agora, é o escafópoda.
Escafópoda, essa imagem está mostrando, parecendo uma pequena presa, onde dentro dessa presa, que na verdade é uma concha, tem um molusco, né, que se aloja aí dentro e ele mesmo secreta essa concha, ele mesmo forma essa concha. Esse animalzinho aqui, chamado escafópoda, ele lembra uma quilha de barco. Escafo, em grego, quer dizer quilha, quilha de barco. Então onde é que está a quilha de barco aqui, se ele parece mais com um dente de elefante, um marfim de elefante? Está aqui, olha, no pé dele, o pé dele em forma de quilha. Então, através dessa característica é que foi dado esse nome de classificação, tá ok? Então, esse é um tipo marinho. Vamos ver o próximo, então? Então, gente, agora aqui eu tenho uma ostra. A ostra, ela tem duas peças de concha articulada. Nesse caso, aí pelecípoda, pelecípoda ou biválvia. Vamos ver o significado? Pelex, machado, né? O machado, onde é que está o machado nesse animal? O machado nesse animal, de novo, é o pé que está dando a característica. Olha aqui, nesse esquema, você está vendo que tem dentro da concha a massa visceral. E aqui, essa parte, o pé parecendo uma lâmina, um machado. Então, aí veio o nome pelecípoda, né? Ou então, você pode chamá-lo também de biválvia, concha que tem duas válvulas, tá? A válvula é cada peça de concha. Essa é a ostra, muito conhecida por aí, tem diversas formas, porque tem diversas espécies diferentes de conchas. O próximo que aparece agora é um gastrópoda, gastro de estômago, podos de pé. Então, gastrópoda tem o pé no estômago. O pé, na verdade, ele fica embaixo da massa visceral, que inclui também o estômago, tá? Então, gastro é estômago, podos, pé. Esse é o caso do caracol, do caramujo, da lesma, que rastejam, né? Mas, na verdade, embaixo da massa visceral, eles têm uma musculatura que faz contrações para que eles deslizem no chão. E também eles têm a produção de um tipo de visgo que facilita o deslizamento desses animais durante o seu deslocamento. Vamos ver então agora esse que é o cefalópoda. Então, céfalo de cabeça, podos de pé. Então aqui você tem o animal que tem o pé ligado à cabeça. Então aqui vai essa céfalos, cabeça, podos, pé. Aqui você tem uma lula. Então a lula, o polvo, também são moluscos e eles são cefalópodes. Aqui, na verdade, você tem a cabeça, a massa visceral e logo em seguida os tentáculos, tá? Que representam os pés desse animal, que tem também outras formas de se locomover. O formato é como se fosse uma caneta, ele tem por causa de uma concha interna. Então a lula, ela tem uma concha do lado de dentro, né? O polvo não tem concha, mas a lula tem uma concha. É o que dá esse formato hidrodinâmico para ela, né? A lula, inclusive, é o animal que tem aquele saco de tinta, que ela solta tinta para poder fugir de um predador, de alguma ameaça. Ok? Então essa é uma classificação, tá? Ou pela quantidade de conchas, ou pela posição do pé em relação aos outros órgãos do corpo. Vamos ver o próximo agora, porque nós temos que examinar alguns dados de anatomia e de fisiologia. O sistema digestório desses animais, ele é presente e é completo, tem boca e ânus, e entre os dois um canal alimentar. Só que esse canal alimentar, ele é um canal que não é uma mangueira não, ele muda de formato, forma o estômago, e tem glândulas ligadas a esse canal alimentar
para melhorar a digestão, fazer a digestão química. Então, são regiões diferenciadas que ele tem, glândulas digestivas, como, por exemplo, o hepatopâncreas, o que lembra o hepato de fígado e o pâncreas que a gente conhece, são associados. A digestão é extracelular, que quer dizer, acontece dentro do canal alimentar, fora das células, mas depois que está tudo digerido, é repassado para as células, aí acontece a digestão intracelular. Vamos ver o seguinte agora. Este é o sistema circulatório. Ele é presente do tipo aberto ou lacunar. O que é aberto e lacunar? O nosso sistema circulatório é um circuito fechado. As artérias terminam onde começam as veias. No caso dele, não. As artérias terminam, o sangue derrama fora dos vasos sanguíneos e depois ele é recolhido pelas veias. Não existe uma ligação direta entre eles. Então tem um momento em que o sangue literalmente vaza para depois ser recolhido. E quando ele vaza, ele acaba nutrindo as células. Né? Há um coração, existem vasos sanguíneos, né? E nele circula um fluido feito lá naquele celoma, tá? Do mesoderma. Né? É chamado também de hemolinfa. E o próximo que vem agora fala do sistema respiratório. Estão vendo? O sistema respiratório, ele também está presente. Existem as trocas gasosas por meio de brânquias, quando são aquáticos, e por pulmões, quando são terrestres. Os gases respiratórios são transportados por esse sangue ou hemolinfa. O próximo que vem agora mostra o sistema excretor. Algumas informações sobre ele. Ele está lá presente, o sistema excretor é constituído por um par de nefrídeos. Os nefrídeos, a palavra lembra néfron, que é uma estrutura que tem dentro dos nossos rins. O nefrídeo é um rim simplificado, que faz também uma drenagem, limpa as excreções que são formadas na cavidade pericárdia, né, e nos vasos sanguíneos. Drena essas substâncias e joga fora do corpo para não envenenar o próprio animal. O próximo que vem agora fala do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso está lá, ele é composto por gânglios. O gânglio é um caroço, ao invés do cérebro, tem um carocinho, uma coisa mais simples, né? E ele está composto por esses gânglios, estão interligados, formando uma rede, né? E esses nervos, eles atingem, eles abraçam o corpo todo do animal, a ponto de nenhuma região ficar sem sensibilidade. E por falar em sensibilidade, vamos ver o próximo, que é uma informação sobre o sistema sensorial desse animal. Ele existe, é composto por diversos tipos de receptores e órgãos sensoriais. Receptor pode ser desde um olho, uma ocela, que é um conjunto de células que não chega a ser um olho de verdade, mas a ocela, ela permite a detecção de mudanças do meio ambiente através da luz, por exemplo, como acontece com a planária. Então esses animais têm um sistema sensorial, me faz lembrar até aquele olho lá do caracol ou da lesma que fica em cima daquele pedestal, que às vezes a gente confunde com uma antena, ok? Aqui a reprodução. Um animal complexo e variado como esse precisa ter um sistema de reprodução eficiente. E o mais eficiente sistema de reprodução é o sistema sexuado. Por quê? Porque permite troca de informações através dos gametas, óvulo e espermatozoide. E aí eles se desenvolvem como uma espécie que está sempre com novidades, né? A maioria das espécies tem macho e fêmea. Quando tem macho e fêmea, é dioico. Algumas são monóicas, que quer dizer hermafroditismo. Sempre precisa um do outro. A fecundação é externa ou interna, né? Com a cópula. E o desenvolvimento desses animais é direto. O que quer dizer isso? Direto é quando sai do ovo,
já com o formato do adulto, é só crescer. E um ou outro vai ter um estágio larval. Então, tem uma larvinha que depois sofre uma metamorfose e vira a forma adulta e definitiva, ok? Essas são as informações de hoje e depois eu volto mostrando mais alguns exemplos, ok? Tchau!